Olá, hoje a gente vai falar sobre a osmorregulação de animais aquáticos. Especificamente, então, a gente falou na aula passada sobre a osmorregulação, isso é no nossa primeira aula do sistema urinário, e hoje a gente então vai falar sobre a osmorregulação especificamente de animais aquáticos. Então, vale a pena a gente dar uma revisada. Então, se ainda não está claro aquele conceito de difusão, dos transportes, transporte passivo, transporte ativo, difusão através da membrana, gradiente, de concentração, gradiente eletroquímico, conceito de osmose, vale a pena dar uma pausa no vídeo e revisar, dar uma olhada lá nos slides que estão no Aprender, olhar o livro e tudo para ficar bem claro, porque agora a gente vai falar como essa passagem de água, né, a osmorregulação, então a osmose, o que a gente fala da, da passagem de água de um lado que ela está mais concentrada para um que ela está menos concentrada, então nada mais do que a difusão de água, e geralmente o lugar que ela está menos concentrado é onde tem mais soluto. Então, a gente vai falar agora dos animais que vivem na água e eles então passam por um processo e gastam muita energia com essa osmorregulação para se manterem dentro da homeostase do ambiente, para não perder água, para não ganhar água, para não perder sais. E aí a gente vai falar como cada classe é, de animais aquáticos age aí para poder ter a sua própria homeostase funcionando com o desafio da água aí ajudando ou atrapalhando, né? Movimentando também no coisa. Então, dei uma revisadinha, assim, ainda não tá claro esses conceitos antes da gente começar. Mas, focando então agora, a gente vai falar dos oceanos e rios, né? Então, a gente vai falar tanto dos animais de água doce quanto dos animais de água salgada. Então, só para a gente lembrar nossas proporções no planeta Terra, que é o nosso planeta, a gente tem basicamente 97% de oceano, ou seja, água salgada, uma alta concentração de solutos, e cerca de 1% de água potável, que a gente chamaria de água doce, entre aspas, seria a água que a gente bebe, mas, de certa forma, também a água dos rios aí, que a gente vai falar. Então, muito mais água salgada do que água doce. E o resto está nas calotas polares, que são águas que a gente não tem acesso ainda. Está derretendo, o aquecimento global está alterando aí, e a gente vai vendo como o efeito do homem vai atrapalhando as coisas, né? Mas então, é o maior ambiente, ecossistema que a gente tem, que é o dos oceanos, então ocupa 97% do nosso planeta, e por isso que a gente vai dar um enfoque hoje na aula neles, né? Sobre eles. Então, quando a gente fala aí do mar, né, dos oceanos, que é a nossa maior fonte, no maior produção, né, maior quantidade que existe no planeta, Terra mais que água doce, afins, maior ecossistema, a gente tem aí cerca de 3%, então 97%, 96,5% é água, 3,5% vai ser sais. Desses sais, cloreto é o que tem maior quantidade, então 55% dos 3,5% é cloreto, Cl lá, e 30% é sódio. Então a gente também tem sulfato, cálcio, potássio, magnésio, outras coisas em menor quantidade. Então, basicamente, o oceano é composto de água e a NaCl, né, cloreto de sódio, que é o nosso sódio de cozinha que a gente conhece hoje em dia. Então, água rica em soluto, certo? Comparado com a água doce. Então, a gente já vai anotando aí, já vai percebendo como é que as coisas vão funcionando, principalmente, né, no ambiente marinho. Então, a gente no ambiente marinho tem uma água que é concentrada com bastante sódio, com bastante solutos. Então, isso vai ter um impacto no animal com relação à osmorregulação dele, ele vai ter que lidar com isso de alguma forma, certo? Então, se a gente vê aí, novamente, né, as concentrações, o mar
tem essas concentrações que a gente observa no nosso ambiente, então NaCl 470 miliosmolaridade, que a gente fala. Rios e lagos, bem menor as concentrações de soluto, no geral. Água salgada, mais soluta ainda, né? E o Mar Morto, que é aquela água bem salina que a gente já ouviu falar, altamente concentrado. Então, considerando aí a osmolaridade das diferentes águas, então, a água salgada está em torno ali de 3,5% de salinidade, foi o que eu falei no slide passado. A água marinha, então a água salgada é maior ainda do que a água marinha, que a gente tem no Mar Morto, aqueles lugares onde o sal do Himalaia, essas regiões aí de lago, de água muito salgada, água salina mesmo. A gente tem aí a água marinha em torno de 3,5% de salinidade, que foi justamente o slide passado que a gente falou. Água salobra, que está no meio ali entre a água doce e a água salgada. Então, a gente vê que é justamente aquela região de mangue, aquela região de transição entre o rio e o mar, que então está em torno de 3,5%, 3 a 0,5% de salinidade, que é justamente, vai depender da onde ela está, né? Se está mais perto do rio, vai ser mais próximo vai ser menos salino, mais próximo do mar, mais salino, então a região aí de transição. E a água doce, que é menos de 0,5% de salinidade. Então a gente tem esses diferentes ambientes. E, obviamente, como eles têm diferentes concentrações de soluto, cada animal vai ter sua própria adaptação para lidar com esses diferentes tipos de água acontecendo. Então, água doce, a gente falou aí, ele tem uma variação iônica, então quanto mais próximo do mar, mais salina, quanto mais longe, mais doce, né? Menos salina. E também a gente vai ter o pH sendo influenciado pela chuva. Então, a água doce tem uma forte influência da chuva, principalmente com relação ao pH. A gente não vai falar nessa aula sobre como os animais controlam a questão de ácido e base dele, a gente vai falar mais para o final, quando a gente falar da regulação ácido e base, né, principalmente no sistema urinário aí, nos mamíferos. Então, água salobra, né, o tipo de água doce é uma água de transição, que está entre o mar e o rio, que a gente falou, está ali no intermediário, e aí a gente tem outros tipos de animais que lidam com esse tipo de alteração. Então, nós temos animais de água doce, animais de água salgada e animais que ficam no meio do caminho. Obviamente, como tudo isso é adaptado a gente tem essas adaptações, os animais de água salgada não conseguem viver no de água doce e vice-versa, a não ser que ele seja esses de água salobra. E aí a gente vai falar dos animais que conseguem transitar, porque eles não têm eles têm uma capacidade melhor de se adaptar a diferentes osmolaridades. Então, eles conseguem tanto viver na água salgada quando irem para a água doce. Então, existem uns animais que são capazes de fazer isso, obviamente não são todos. Ok, então é importante a gente falar aí de dois tipos de animais que a gente fala. A gente vai falar de osmorregulação. A gente tem os osmos conformadores, que são os que não conseguem controlar a sua osmolaridade. Então, eles não conseguem se manter com diferentes concentrações de sais. Se o ambiente, por exemplo, animais marinhos vivem num ambiente que é hipertônico. Então, hipertônico, hiperosmótico, porque tem mais sais e mais água, obviamente, no ambiente. Então, o que que esses animais, os osmos conformadores vão fazer? Vão ser também hipertônico. Então, eles entram em equilíbrio aí com o ambiente para não correr o risco de perder e nem ganhar água. Porque se eles são iguais ao ambiente, eles não têm, eles entram em equilíbrio aí, de certa forma. E aí eles vão trocando e mantendo a homeostasia deles através de trocas pequenas e o tempo inteiro, só fazendo a manutenção iônica e de água que acontece nesses ambientes. A maioria desses animais são os invertebrados. Invertebrados são osmos conformadores, eles não têm uma troca de não têm capacidade, né, de controlar a osmolaridade.
Por outro lado, a gente tem os osmorreguladores, que o próprio nome já diz, eles têm a capacidade de regular essa a osmolaridade interna do corpo em relação ao meio. Então, o meio pode estar então lá no mar, o meio super hiperosmótico, hipertônico, né? Hiperosmótico e hipertônico, então eles estão hipotônico em relação ao mar, mas eles conseguem ativamente se manter desse jeito, manter a concentração menor e não ganhar água, ou eliminar a água, ou controlar de alguma forma essa entrada de água, ou essa saída de água, né? Essa desidratação que eles teriam por causa da quantidade de solutos que o mar tem. Então, existem esses dois tipos. A gente também tem esses tipos no caso da água doce. Então, também os invertebrados aquáticos têm eles são mais osmoconformadores, eles têm a concentração osmótica parecida na água doce, e os reguladores têm a capacidade de controlar aí essa, essa alteração do meio em relação a eles. Eles têm capacidade de manter a homeostase interna independente do meio. Então, esses são os osmos reguladores. Só para ilustrar num gráfico, a gente tem aí o que a gente chama do osmorregulador ou osmoconformador. À medida que a concentração iônica aumenta no meio, bom, aqui no meio, né, externa, então vai para 200, 400, 500, a concentração interna do animal também aumenta. Então, é uma, uma relação linear, né? Que a gente fala, a relação linear, a gente tem uma correlação de 1 para 1. Então, o R é de 99%, eles são correlacionados. Aumentou 400, vai aumentar 400. Aumentou 800, aumentou 800. Então, eles têm essa capacidade, eles não regulam nada, eles simplesmente estão junto com a alteração externa do ambiente. Aumentou muito, aumenta ele também. E aí ele vai vivendo assim. Por quê? Por que que existem animais que são conformadores? Porque tudo que a gente tem que fazer de alterar concentrações, modificar, tirar sais, tudo que teria, teoricamente, contra o gradiente, o que que a gente precisa? Energia. Então, a osmorregulação demanda gasto energético. E não são todos os animais que conseguem gastar energia fazendo essa osmorregulação. Então, evolutivamente, esses animais osmoconformadores não gastam energia e eles se mantêm no ambiente. Ou os animais osmorreguladores precisam, então, do transporte ativo, que é aquele que gasta energia, para se manter com as concentrações osmóticas internas balanceadas aí. E aí, então, no gráfico, novamente, voltando para o gráfico, a gente tem os osmos reguladores, que independente, então aqui, ó, a gente tem a concentração externa aumentando, 200, 400, 600, 700 mil, e o ambiente interno do animal, que está em torno de 500, vai continuar em torno de 500, independente da concentração externa. Então, ele tem realmente essa capacidade de regular, ele se mantém dentro da faixa da homeostase dele, independente do que está acontecendo no ambiente externo. Novamente, depende do gasto da energia. Então, isso demanda energia para ele se manter desse jeito. Além disso, existe outro conceito que eu preciso que vocês entendam e guardem aí na memória, porque eles vão ser importantes, principalmente quando a gente vai falar de transições de ecossistemas e de ambientes. A gente tem animais que a gente pode chamar de eurealino, que aguenta grandes variações de salinidade, e o estenoalino, que não tolera grandes variações de salinidade. Então, isso vai ser importante para a gente quando a gente for falar de animais que conseguem transitar de acordo com a água salgada e doce. Animais que são eurealinos, eles têm uma capacidade de morar, viver, né, em diferentes habitats. E também, por exemplo, têm capacidade, eles são ambientes, vivem normalmente em ambientes de mangue, porque o mangue, como eu falei, dependendo da água doce, né, principalmente ali a água salobra, que é a água de mangue, vai ter uma alteração de salinidade ao longo do caminho. Então, esses animais de mangue, eles geralmente são eurealinos, porque eles têm essa capacidade de ir para um lado e para o outro. Isso vai alterar a salinidade do ambiente e ele consegue se regular a partir disso. Animais que são estenoalinos, eles não conseguem tolerar. Então, eles vão viver sempre no mesmo ambiente e numa mesma
altitude, todas essas coisas, eles não conseguem ter essa mudança de salinidade. Geralmente, ósmos conformadores são estenialinos porque eles não têm essa capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. E o exemplo clássico, vocês foram procurar em diferentes apostilas, diferentes livros, é o peixe-bruxa, que ele realmente vive no mesmo lugar, mesmo ambiente, e é um osmoconformador. Ele é um exemplo tanto de osmoconformador quanto de estenoalinos. Então vamos treinar um pouquinho nossa capacidade de leitura gráfica. A gente tem aí os animais que a gente fala, que são isosmóticos. Quais são os animais que são isosmóticos que a gente falou, de acordo com o gráfico anterior? Osmos conformadores. Então, animais osmos conformadores são isosmóticos, porque eles estão em equilíbrio com o ambiente. Então, eles estão ali todos os dois na mesma concentração. Vale lembrar que a gente fala que o ambiente é hiper, hipo ou iso, é, com relação a alguma outra coisa. Então, a gente pode falar que o animal é isosmótico em relação ao ambiente, ou o ambiente é isosmótico em relação ao animal. Nesse caso, não faz diferença porque eles são iguais, né? Iso, ideia de igualdade. Então, o isosmótico, ele tem essa capacidade. Os animais hiperosmóticos, eles têm uma osmolaridade maior em relação ao meio. Então, comparando de novo. Quer dizer que o meio está hipoosmótico em relação ao animal e o animal está hiperosmótico em relação ao meio. O que que isso quer dizer? Que animais que são hiperosmóticos, eles têm mais sais do que o meio, mais sais e mais água, obviamente, do que o meio. Os animais hiposmóticos têm a ideia ao contrário. Em ambientes mais concentrados, né, no meio mais concentrado de sais, ele tem menos sais, hiposmótico. E aí, em relação ao animal, o meio é hiperosmótico. Então, os animais hiposmóticos têm menos concentrações de sais e de água em relação ao meio. Então, a gente sempre tem que lembrar que osmolaridade, difusão e tudo é um fator comparativo. Ele tem que ser em relação a alguma coisa. Hiperismo é uma questão de comparação. Ok. Então, exemplos práticos. Vamos pegar aí. Camarão. Vamos fazer o treinamento mental. Tentem fazer aí. Pausa o vídeo um pouquinho. Tentem fazer sozinha. E depois volta. Camarão. Pelo que a gente vê do gráfico, ele é um osmorregulador. Tem a capacidade de se osmorregular e não alterar tanto a osmolaridade de acordo com o meio. Se o meio fica mais salino, ele ainda tem a mesma quantidade aí. O caranguejo verde, vamos falar antes do mexilhão. O mexilhão é isosmótico. Então, ele é um osmo conformador. Ele vai, assim que aumenta a osmolaridade do ambiente, ele também aumenta a osmolaridade dele. Não tem a capacidade de regulação, osmo conformador. E o caranguejo verde, que é o caranguejo que vive, um clássico exemplo de caranguejo que vive no mangue. Ele é osmorregulador até um ponto e depois ele não consegue mais regular e aí ele vira isosmótico em relação ao meio. Então vai depender muito do ponto que ele está em relação ao meio. Quanto fica muito osmótico, né, quando o ambiente vai ficando muito mais salino, chegando mais próximo do mar, o caranguejo perde a capacidade de controle aí, de regulação, e ele se torna isosmótico com relação ao meio. Então ele vira um osmo conformador. Teoricamente, é isso. Então, esses são os gráficos. Se vocês se depararem com esses diferentes gráficos, eu recomendo. Tem vários tipos no Google. Peguem um e fiquem testando o que é osmorregulador, o que é osmoconformador, que é um treinozinho bacana de se fazer, ok? Então, aí agora falando dos animais e suas concentrações osmóticas, principalmente os animais de água doce e diferentes classes aí. Então, por exemplo, nossa água do mar tem em torno de 470 miliosmolar, que a gente fala, milimolar, desculpa, concentração. Os condríctios já têm uma concentração menor, então todos os animais têm uma concentração menor aí com relação à água do mar. Mas com relação à água doce, então você vê a água do mar,
na primeira fileira aqui e a água doce na parte de baixo. Então, a água doce quase não tem concentração. Então, o condrite, que são os tubarões, tem uma concentração menor, mas em relação à água doce, tem uma concentração maior. Os animais de água doce, que estão bem aqui, eles realmente têm uma concentração bem menor do que os animais de água salgada. E, mas, em relação ao meio deles, que é o de água doce, eles são hiperosmóticos. Eles têm uma concentração osmótica maior com relação ao meio. Então, novamente, isso tudo vai depender. E, geralmente, os animais também de água doce têm uma concentração muito semelhante à de mamíferos terrestres. Mas, os terrestres a gente vai falar na próxima aula aí. Então, aguenta o coração, que eles são mais próximos, né, da gente, mais fáceis de entender, diria, porque a gente tem mais contato com eles, vamos dizer assim. Principalmente Brasília, que é longe do mar, não tem praia. Quem for, né, passear aí no fim do ano para a praia pode já aplicar esses conceitos de osmorregulação no mar, enquanto estiver tomando uma água de coco aí, tomando um solzinho. Então, a gente já falou da questão da concentração, a gente já relembrou os conceitos de osmose, já repensou. Vamos agora falar o que que cada animal faz no caso da regulação. Não os osmos reguladores, porque, como a gente está vendo aí nos slides, a gente tem uma troca de íons e águas, e eles tendem a entrar em equilíbrio, e justamente os osmos conformadores, eles têm essa capacidade de equilíbrio dinâmico, vamos dizer assim. Ele está sempre modificando os sais e a quantidade de água, mas ele não tem uma concentração diferente em relação à água do mar, né? Então, o que acontece, né, de acordo com a nossa lei de difusão e de osmose? Tudo tem de entrar em equilíbrio. Essa é a nossa lei da física. Então, os osmos conformadores que não regulam a sua própria osmose, seu próprio balanço iônico, não fazem nada disso. Fazem o que a lei manda. A lei da física manda que tudo entre em equilíbrio. Então, eles entram em equilíbrio com o ambiente. Uma forma de interação. Os outros animais, o que eles fazem? Eles brigam com essa lei da osmose, essa lei da física. Eles tentam compensar aí, usando energia, né, gastando isso e indo contra os princípios da difusão e da osmose, de entrar em equilíbrio com o meio. Então vamos agora focar nos diferentes tipos. Então agora a gente vai falar da água doce, depois a gente fala da água salgada. A água doce, a gente tem que pensar que então a água, lembrando lá qual a salinidade dela, baixíssima, 0,5%, menos que 0,5% até, né? Às vezes não tem nem soluto suficiente. Então, o que é que os animais serão em relação à água doce, em relação ao ambiente externo? Hiperosmótico. Eles têm uma concentração de sais maior do que a, o ambiente deles. Então, cerca aí de 200 a 300 e é, chegando até, comparando aí, né, com 50, que é da água. Então, o que é que vai acontecer? Animais que são hiperosmóticos, eles vão tender a acontecer o quê? Ganhar água. Ganham água, absorvem a água e perder solutos. Por quê? Porque o soluto está mais concentrado nele, eles vão querer ir para onde está menos concentrado. Então, eles têm a troca acontecendo. Lugar, perder os seus sais e tudo para o ambiente e ganhar água, que está maior abundância com relação a eles. Então, quais são as formas de compensação? Urina diluída, então eliminar bastante água, que eles ficam ganhando aí, tendência de ganhar e tudo, e reposição de sais, porque eles têm a tendência de perder. Para repor os sais, o que que eles fazem? Transporte ativo pelas brânquias. Então, eles usam a energia para puxar os solutos para dentro do ambiente. Como eles já têm a tendência de ganhar água, o que que eles vão precisar? Eles não precisam beber água. Eles não bebem água. Então, peixe de água doce, novamente lembrem de água salgada, é outra coisa. De água doce, não bebe água, porque eles já vão ganhar água por causa da hiperosmolaridade deles. Então, os peixes de água doce ganham água pelo ambiente e eliminam através da urina bem diluída.
Além disso, como eles eliminam também bastante, perdem os sais pro ambiente, eles tendem a repor os sais pelas brânquias. No caso dos anfíbios, pela pele. Então, numa imagem, tudo aquilo que eu falei, ganha água por osmose, não bebe água, porque ele já está ganhando água por osmose, pela lei da física, elimina essa água pela urina, em grande quantidade, bem diluída, e reabsorve os sais que ele perde, né, por causa da osmolaridade, dessa diferença de osmolaridade, pelas brânquias, utilizando o processo ativo. Como ele está ganhando água, ele não precisa beber água. É assim que funciona a osmorregulação de animais de água doce, principalmente os peixes ossos, né? Teleócitos. Falando aí como é que é a reposição das brânquias, da água, desculpa, como é que é a reabsorção de sais que esses animais de água doce perdem. A gente tem um transporte ativo acontecendo, a água doce aqui, a gente tem água indo para o sangue, então tendência, né, de ganhar água, e os íons saindo. Então, lá nas brânquias, a gente tem um processo ativo que vai eliminar água, né, vai eliminar ou amônia, desculpa, amônia e hidrogênio, e vai pôr ar, o sódio para dentro. E o cloreto também para dentro, através da saída do bicarbonato. Então, ele elimina nas brânquias amônia ou H+, e bicarbonato e puxa para dentro sódio e cloreto. Então, é uma das formas de reposição aí que eles têm dos sais através das brânquias. Então, basicamente isso. Os anfíbios vão fazer a mesma coisa, também são. Os anfíbios a gente tem que lembrar que a gente tem uma parte terrestre e uma parte aquática. Então, quando eles estão na água, eles vão tender a absorver a água e eles produzem também uma urina diluída em grande quantidade para compensar isso. E a captação dos sais que perde é exatamente do peixe, mesma ideia, só que pela pele, já que a pele é permeável, altamente permeável aí. Numa imagem, é, os anfíbios já bebem água, então captação de água pelo corpo, mas também de sais por aí. Já tem eliminação de água, ureia e amônia, a eliminação bastante diluída aí, com bastante água, para poder eliminar essa água. E a absorção do NaCl, para poder compensar essa perda de solutos que ele tem para o ambiente aí, por causa porque ele está hiperosmótico em relação ao ambiente. Isso no ambiente aquático. Quando a gente chegar no terrestre, a gente vai falar nele, no ambiente terrestre, como é essa regulação. Então, a gente falou aí dos animais de água doce, são basicamente esses. Os condrípteis vão fazer, né, elasmobrânquios, vão fazer a mesma coisa do que os peixes ósseos, mesma ideia. Então, é basicamente qual é a ideia geral dos animais de água doce. Urina diluída, para poder eliminar essa água que está entrando por osmose, já que eles são hiperosmóticos. Reabsorção de sal, que perde de acordo por causa dessa hiperosmolaridade deles. Então, esses dois, cada um vai ter a sua forma aí de fazer. Então, agora indo para a transição para os animais de estuário, que nada mais é do que a transição de água doce para água salgada, água salobra, de mangue, aquela região que a gente tem, aquele, às vezes até quando a gente vai passear na praia, aquele cheirinho de mangue que a gente conhece, aquele cheiro de água forte que tem bem clássico. E os animais de mangue são diferentes, as raízes de mangue são diferentes, é um outro ecossistema, realmente um ecossistema mais de transição aí. É, Como eu tinha falado, os animais de estuário, que são os animais que vivem nos mangues, eles geralmente são animais eurianos. Esses animais eurianos, eles têm justamente essa capacidade de se adaptar a diferentes salinidades. Então, eles conseguem viver no mangue, mesmo que lá no próprio mangue tenha uma alteração de salinidade em diferentes regiões. Então, mais próximo ao mar, mais salino, mais longe do mar, mais alcalino, né? Menos salino, pouca salinidade.
e ele consegue se adaptar a partir disso. Animais que são osmoconformadores também têm essa capacidade. Eles vão também se adaptar toda vez que eles entram num ambiente novo e manter essa concentração isosmótica aí. Uma forma deles manterem sempre esse equilíbrio dinâmico é ter diferentes concentrações de íons. Então, enquanto o mar tem mais sódio e mais cloreto, eles vão ter mais outros tipos de solutos, tipo magnésio, sulfeto, essas coisas assim, para ficar compensando. Sempre um equilíbrio dinâmico aí, vai alterando esse microambiente. E aí os osmoreguladores conseguem resistir à diluição, né, essa entrada, essa perda de água, sendo sempre hiperosmóticos, se mantendo aí com uma concentração osmótica maior do que o meio. E aí ele consegue ter essa transição de uma forma mais fácil. Ok, então falando por último aí dos nossos animais de água salgada, a gente também tem animais que são osmoconformadores, e vão ter essa concentração igual de soluto do ambiente. Então, peixe-bruxa, clássico osmoconformador, que não tem a capacidade de viver, de alterar grandes salinidades, porque ele está sempre tentando se manter de forma concentrada. E aí, ele é um, o único vertebrado que tem essa capacidade aí de ser isosmótico e ionoconformador. Então, eles têm concentrações de cloreto e sódio que está maior no plasma, mas as concentrações de cálcio, magnésio e o sulfeto são mais baixas no plasma. Então, como eu falei, não são todas as concentrações que são iguais, ele sempre vai ter essa alteração de iônica para poder se manter isosmótico, porque senão ele entraria em equilíbrio e não conseguiria fazer as coisas. Então, é um equilíbrio que eu falo que é dinâmico. Ele tem mais concentração, menos concentração, mais concentração, menos concentração, e fica modificando essas concentrações no, dentro do corpo, mas fica sempre isosmótico com relação ao ambiente. Ok, então vamos falar do tubarão e das raias, os elasmobrânquios. O elasmobrânquio, ele também são isosmóticos, mas eles já conseguem fazer uma regulação. Eles têm a capacidade aí de fazer uma regulação acumulando ureia. Então, quando vocês já devem ter escutado, vai comer um cação, uma carne de cação, uma raia, essas coisas assim, exóticas. O pessoal fala para lavar bem, tomar muito cuidado com o que tem que tomar. Por quê? Porque esses animais de água salgada, principalmente, eles conseguem fazer a regulação deles mantendo a ureia dentro do corpo. Então, eles acumulam grande quantidade de ureia e da trimetilamina, e aí essas grandes concentrações mantêm eles ligeiramente hiperosmóticos com relação ao ambiente. Então, eles não vão perder a água, porque eles têm essas concentrações desses produtos mais aumentadas. E aí eles conseguem manter a água dentro deles. Só que isso gera um acúmulo. Eles toleram esse acúmulo. A ureia não é um composto tóxico, ele tá meio, assim, é menos tóxico que o a amônia, né, que a gente vai falar nessas diferenças mais para frente. E aí ele consegue se manter levemente hiperosmótico com relação ao ambiente, sem precisar fazer uma urina mais diluída, sem precisar fazer uma urina menos diluída, né? Na verdade, fazer uma urina menos diluída, é, fazer essa alteração de produto ativo, todas essas coisas que normalmente precisa. Mas se for comer a carne, tem que tomar cuidado, porque aí tem uma alta quantidade de ureia e ela pode ser tóxica. Então, às vezes, quem come esse tipo de coisa fala do cheiro forte de ureia e tudo. Conheço amigos que foram comer, porque fora do Brasil, né, na Europa, eles comem muito esse produto. E aí você sente esse cheiro forte de xixi mesmo quando tá cozinhando a carne. E aí é meio desagradável. Acaba sendo também um pouco levemente tóxico pra gente. Então tem que tomar esses cuidados. Justamente por causa dessa questão aí dos compostos nitrogenados que ele acumula para se manter levemente hiperosmótico com relação ao meio dele.
E então, os nossos peixes ósseos são hipoosmóticos com relação à água salgada. Então, água do mar, alta concentração de soluto, extremamente hiperosmótico com relação ao animal. O animal, então, vai ser hiposmótico, vai ter menos solutos do que a própria água. A tendência, animais de água salgada, né, os peixes ósseos, eles vão ter o problema ao contrário dos de água doce. Eles vão perder água e ganhar solutos, porque o ambiente está hiperosmótico. Então, a água vai querer ir para um ambiente com mais solutos e para do que em relação aí ao meio interno. Então, o efeito também, a solução vai ser ao contrário. Menos urina produzida, uma urina mais concentrada. E para eliminar esses sais que ele está tendendo a ganhar aí, a gente vai ter o transporte ativo também. Mesma ideia dos peixes de água doce, mas nesse caso o transporte ativo está eliminando o sódio do ambiente, para o ambiente, né? Tá eliminando esses sais que tem aí. E como eles têm a tendência de perder justamente a água, os animais de água salgada bebem água. Então, eles bebem água para manter hidratado e elimina esses sais pelas brânquias. E aí faz uma urina mais concentrada com relação ao ambiente. Então, é no volume de urina, bebe água para se manter hidratado, perde água por osmose. Então, vamos lá primeiro, perde água por osmose, que é hiposmótico, bebe água para compensar essa água e elimina o excesso de sal, que ele está bebendo água salgada, querendo ou não, através das brânquias e do transporte ativo. Então, ao contrário do de água doce, obviamente, porque é o efeito, né? A solução é o oposto da água salgada aí, né? Então, nesse caso, seria a ideia ao contrário do que foi, as brânquias estão eliminando o sais com relação à água doce, né, que está absorvendo aí os sais. Ok. Nós temos animais que a gente falou, né, que são os eurialinos. A gente vai voltar neles agora para falar de outros dois conceitos, que são bem básicos, que a gente conhece bastante, mas eles estão presentes aí. A gente tem os ambientes, os animais que são catádromos, eles têm a capacidade de migração, então eles saem da água doce dos rios para irem para a água salgada. Um exemplo disso é o caranguejo verde, ele tem essa capacidade de migração. E a gente tem os anádromos, que vão fazer o efeito contrário. Exemplo clássico de um animal que faz isso, o salmão. Então, o salmão sai da água salgada e vai para a água doce para se reproduzir. Como ele tem essa transição, ele tem que ter essa capacidade de modificação, assim. Então, esses dois tipos de animais, eles conseguem regular aí o seu processo de processo osmótico, né, para regular, para não perder muita água ou não ganhar muita água, dependendo da situação. Então, a gente tem essas duas adaptações que acontecem. Ok, então, por último, a gente vai falar dos nossos animais vertebrados, que são aquáticos, mas que respiram ar. Nossos queridos não são peixes, né? Baleias, mamíferos, as tartarugas, répteis, que não têm brânquias. Então, eles vão ter outras formas aí de reposição, para falar principalmente da água salgada. Então, os animais que são aquáticos e respiram em ar não têm a pele permeável à água, então pele impermeável à água, então não tem essa troca por osmose de forma tão grande. E eles ingerem água e soluto. Então, eles têm uma urina também pouco concentrada, principalmente os de água salgada, né? A gente está falando agora focando nos de água salgada. Uma urina pouco concentrada, produção no rim. O rim vai produzir uma urina pouco concentrada aí. E para eliminar os sais? Então, os nossos peixes ósseos eliminavam os sais pelas brânquias, certo? Como é que esses vertebrados aquáticos que respiram ar vão fazer? Glândula de sal. Então, as aves e os répteis têm glândulas de sal, que são
essas glândulas que ficam bem ali em cima do nariz, glândula nasal também, e elas vão ter essa mesma função, que é a função parecida nas brânquias, eliminar esse NaCl que eles absorvem com a água salgada. Então, eles vão pegar para o transporte ativo e secretar todo esse NaCl que está no sangue e eliminar aí através das narinas, através dessas glândulas de sais. Então, no caso das aves, ela é uma glândula nasal, fica bem acima aqui do nariz. No caso dos répteis, então, iguana também é nasal, a tartaruga é uma glândula orbital, então fica aqui atrás. No crocodilo e na cobra fica em região da língua. Então, todas essas serão glândulas de sal que vão justamente fazer essa osmorregulação, no caso desses animais que são aquáticos, mas não possuem brânquias. E aí, eles produzem uma urina mais concentrada do que a água do mar. Então, o rim tem uma urina mais concentrada de íons, né? Se pegar aí na água do mar, ingerida, uma concentração mais elevada, então para 1 ml de água de mar ingerida, com essa concentração, eles têm uma capacidade, né, no caso do homem, que não tem essa capacidade de produzir uma urina mais concentrada que a água do mar, vai ter um desbalanço hídrico aí por causa disso, porque vai produzir mais urina do que deveria, e não vai dar bom. No caso da baleia, ela produz uma urina mais concentrada, então menos diluída, e aí ela mantém a concentração de água relativamente estável com relação ao meio. Então, no caso dos mamíferos, a concentração é essa capacidade de fazer uma urina mais concentrada do que a água do mar. Então, menor volume, né, menos urina e uma concentração maior aí. Você não perde essa água por causa disso. Ok. Então, já que a gente falou dos humanos, vamos focar nele. Por que que a gente, quando vai, não a gente, mas o Titanic, por exemplo, esse pessoal que cai do navio, não pode beber água do mar? Fala, mas morre tudo desidratado, porque não pode beber água do mar. Por que que a gente não pode beber água do mar? Justamente por causa desse negócio do desbalanço hídrico. Os humanos não têm um rim que tem essa capacidade de produzir uma urina concentrada. Então, a gente não tem essa capacidade de conservar a água de tal forma a compensar isso. Então a gente acaba desidratando quando bebe água salgada, porque a gente vai reabsorver, vai ter muito mais íons no nosso corpo e a gente vai tentar eliminar aí os íons junto com a água, vai ficar mais desidratado, não vai dar certo. Além disso, o mar também tem magnésio e sulfato, que é extremamente tóxico para a gente, e aí ele vai ter um efeito laxante, diarreia, e aí não vai dar bom também. Então, por isso que os animais, os humanos, né, que são os animais terrestres, não podem beber água do mar e não têm essa capacidade de regulação com relação aos outros animais, os outros mamíferos, né, marinhos. Ok. É isso que a gente tinha para falar dos animais aquáticos. Então, próxima aula a gente vai falar dos animais terrestres e espero que vocês tenham entendido e se não tiverem, vamos ter plantão de dúvidas, sempre podem me contactar também por e-mail ou pelo Aprender. E vamos seguindo aí no nosso sistema urinário, então antes do Natal. Obrigada. É, Ana.